Começa hoje a disciplina Profissão Docente e para abrir as nossas discussões, eu pergunto a vocês, considerando o perfil dos nossos alunos, a cobrança dos pais dos alunos, a realidade da escola, os problemas da nossa sociedade e os apelos do nosso mundo, eu pergunto, qual é verdadeiramente a função docente? Qual é o papel do professor? Bom, a resposta mais óbvia, mais imediata, é que o professor tem que ensinar. É verdade. Os alunos vão para a escola para aprender e o professor tem que ensinar. Mas a verdade é que sobre estes alunos pairam cobranças muito maiores do que a mera aprendizagem. Como, por exemplo, a criatividade, a profissionalização, a inserção social, a competência, a consciência, a responsabilidade, a autonomia, a ética. E como se isso não bastasse, pairam sobre a cabeça dos mesmos alunos uma série de perigos. Eu diria que eles vivem embaixo de uma série de ameaças. Por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis, a intolerância, a corrupção, a marginalidade, o alcoolismo, gravidez precoce, violência, drogas, entre tantas outras coisas que a gente poderia pensar. Então eu digo para vocês, considerando por um lado os apelos do nosso mundo e por outro os perigos do nosso mundo, eu diria para vocês que parece que o papel do professor é mais complicado do que simplesmente passar conhecimentos, né? Eu penso na função docente a partir, né, de duas dimensões. Por um lado, o instruir, né, que envolve toda a relação do ensinar e do aprender. E por outro lado, a dimensão do educar, que engloba o processo de formação humana, que parece alguma coisa um pouco mais complexa. O César Coll, por exemplo, diz que tão importante quanto ensinar fatos e conceitos, é preciso ensinar normas, procedimentos, atitudes, valores. Tudo isso faz parte da formação humana e não dá para deixar essas coisas de lado, né? E aí, a pergunta que fica aqui é, tá bom, como é que nós vamos conciliar esses dois lados, né? Essas duas facetas do ser professor? Se a gente puder deixar de lado a visão dicotômica, ou eu ensino ou eu educo, a gente tem que pensar numa dialética, digamos assim, numa forma de convivência dessas duas instâncias um pouco mais complexa. E aí vale a pena lembrar um autor clássico da educação, Jorge Gusdorf, que lá na década de 60 se colocava uma pergunta fundamental e que ainda hoje é muito atual para a gente compreender o desafio da educação. Ele dizia, será que a educação deve se submeter ao ensino? Ou será que o ensino deve se submeter à educação? Vamos entender um pouquinho melhor o que significam essas duas coisas. Quando a educação se submete ao ensino, a gente tem uma configuração, né, em que o professor vai ensinando os vários saberes, por exemplo, português, matemática, história, geografia, ciências, pretendendo que a somatória de todas essas disciplinas, de todos esses saberes, resulte num homem supostamente educado. Será? Nós sabemos muito bem que por conta das pressões existentes, os vestibulares, as famílias, as inúmeras avaliações que a gente tem do ensino, nós sabemos muito bem que corre uma tendência muito forte deste ensino conteudista que valoriza a transmissão do saber e que deixa de lado um pouco o projeto de formação humana, né? Por um outro lado, né, nós temos a outra faceta desta pergunta, quando o ensino se submete à educação. E aí é interessante pensar que o que a gente tem no primeiro plano é um projeto educativo
em função do qual todos os saberes se justificam. Veja bem, eu não estou desconsiderando a importância dos saberes, das disciplinas, mas eu estou dizendo que elas são importantes em nome, em função de um projeto educativo maior. Nas palavras do Gusdorf, né, lá no famoso livro Professores para Quê?, ele dizia: a pedagogia real situa-se para além dos limites e das intenções de qualquer disciplina. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que não é o caso de ensinar a história, simplesmente história, ou uma dimensão pequena da história. É o caso, sim, de ensinar a história para fazer o sujeito pensar, ser crítico e consciente. Não é o caso de ensinar matemática na sua dimensão miúda. É o caso de ensinar matemática para que a gente possa fortalecer os processos de pensamento lógico e de raciocínio, até para que o sujeito possa viver numa sociedade tão cheia de números. Não é o caso de ensinar literatura pela literatura, mas usar a literatura como uma forma de compreender os processos humanos, os dramas da humanidade e os valores que perpassam tudo isso. Claro, a gente poderia falar de muitas outras disciplinas e principalmente do que o conjunto de disciplinas pode fazer em benefício desta formação humana. O Gusdorf, né, interpretava isso numa perspectiva individualista, né? Ele achava individualizante. Ele achava que a gente tinha que submeter o ensino à educação no sentido de desenvolver o potencial de cada um de nós. A concepção dele era mais individualizante. Atualmente, né, dos anos 60 para cá, essa postura se mantém, mas numa perspectiva muito mais socializante. Então, sim, vamos valorizar o processo educativo no seu significado social, naquilo que ele pode trazer em termos de compromisso social, de responsabilidade com a natureza, de respeito à diversidade, e isso é uma posição que perpassa aí, que está presente nos mais diversos documentos e diretrizes da educação, como, por exemplo, nos parâmetros curriculares nacionais. Vale a pena ler esse trecho que ilustra exatamente essa valorização do projeto de formação humana através das disciplinas. Vamos lá. A importância dada aos conteúdos revela um compromisso da instituição escolar em garantir o acesso aos saberes elaborados socialmente, pois estes se constituem como instrumentos para o desenvolvimento, a socialização, o exercício da cidadania democrática e a atuação no sentido de refutar ou reformular as deformações dos conhecimentos, a imposição de crenças dogmáticas e a petrificação de valores. Os conteúdos escolares que são assim ensinados devem, portanto, estar em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico. Isso requer que a escola seja um espaço de formação e informação, em que a aprendizagem dos conteúdos deve necessariamente favorecer a inserção do aluno no dia a dia das questões sociais, marcantes em um universo cultural maior. Quer dizer, fica evidente essa tendência de educar o homem para o mundo, para a responsabilidade, para a cultura do seu mundo. Bom, numa tentativa de sintetizar aí o que eu vim discutindo até agora, eu diria para vocês que o papel do professor é enfrentar a educação a partir de dois polos completamente relacionados, inseparáveis mesmo. Por um lado, a dimensão pedagógica, que é o instruir, é o ensinar, né? E por outro, a dimensão educacional, que é ter um projeto de formação humana. Tudo isso está a serviço de, em primeiro lugar, do desenvolvimento.
porque, afinal de contas, todas as pessoas estão num processo de desenvolvimento e o educador não pode ignorar esse fato. Em segundo lugar, a aprendizagem, o conhecimento, que é um objetivo inegável do processo educacional. Em terceiro lugar, a personalização, que é a formação de uma identidade, de uma personalidade. E, em quarto lugar, a socialização, que é dar para o sujeito condições para que ele se insira na sociedade de um modo significativo. Depois, a humanização. A humanização é para que o sujeito possa se perceber como um herdeiro, né, de toda a construção cultural da humanidade. Nós vamos falar especificamente disso na terceira e quarta aulas da professora Rosa Yavelberg, essa importância do aluno, do sujeito em formação poder ter acesso à cultura. E, finalmente, a libertação, aqui bem no sentido do Paulo Freire, a libertação como uma possibilidade de enfrentar a realidade de modo criativo, encontrando outras alternativas, né? E aí vem mais uma pergunta. Como garantir o equilíbrio entre as dimensões pedagógicas e educacionais? Como fazer isso? Como garantir esse grande desafio aí da função docente? Eu diria que, em primeiro lugar, a escola tem que estar em sintonia com a sociedade. Não dá mais para a gente pensar numa escola fechada em si mesmo, nos quatro muros da escola ou nas paredes da sala de aula. Só dá para a gente pensar e enfrentar os desafios educacionais na compreensão dessa sociedade, desse meio cultural. Como é que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, lidando com a macrosfera, né, com a dimensão mais ampla do projeto político-pedagógico. Toda escola tem que ter o seu projeto, toda escola tem que ter as suas metas, os seus objetivos, definir as suas prioridades. Então, é importante que a vida escolar não seja uma sucessão de casuísmos, mas que seja alguma coisa formalmente pensada dentro de uma escola, e todos os professores devem se comprometer com este projeto político-pedagógico que não merece ficar na gaveta de forma alguma, né? Então, tem a macrosfera, que é a dimensão maior que deve nortear aí o trabalho nas microsferas. E o que é que eu estou chamando com a microsfera? Microsfera é o dia a dia, é a miudeza do dia a dia, é uma bronca bem dada num aluno, é um diálogo com o outro, é uma pergunta bem formulada, é um atendimento a um pai, é uma intervenção numa situação de conflito. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente tem um projeto pedagógico, né, a gente tem que abraçar esse projeto pedagógico, vivendo isso no dia a dia da escola, né, no cotidiano da escola. Então, se eu quero autonomia, eu tenho que propor a autonomia diariamente. Se eu quero espírito crítico, eu tenho que propor isso diariamente, todos os dias aí do meu ano letivo. É difícil fazer isso? É difícil, né? Está aí um grande desafio para todos os professores. Mas eu vou dizer, a dificuldade de concretizar isso não pode anular a importância de desenvolver um projeto pedagógico e uma ação educativa comprometida com o aluno e comprometida com os apelos do nosso mundo. É claro que isso tem diferentes configurações conforme a faixa etária do aluno, conforme o segmento da escola, conforme o momento, mas isso é um outro assunto que fica para a próxima aula. Até lá!